Lembrando que hoje é uma convocação nacional, né? Sim. De um jejum do povo de Deus, que foi convocado para todos os irmãos que estão reunidos. Hoje é um dia de reflexão, de nós vermos a atual conjuntura que está passando o país, a nação e todo o globo terrestre, né? Do que está acontecendo e o que realmente tem valor, o que realmente devemos buscar. Nós estávamos numa busca desenfreada, né? O mundo estava numa correria desenfreada e ninguém conseguia perceber mais nada do que estava ocorrendo ao seu redor. Até que veio esse vírus e que trouxe o momento, cada um às suas casas, e que pudesse refletir. Que agora a gente vê que necessitamos de Deus, algo tão pequeno, tão insignificante, e que pode destruir muitas pessoas, pode trazer morte e destruição a muitas pessoas. Mas nós cremos em Deus, e quando o povo dele se arrepende e clama e busca a sua face, ele olha por nós e que venha repelir esse mal da face da terra. A nossa lição de número 1, como já falou o irmão Elia Uller, nós vamos trabalhar sobre a carta de Efésios, que vai trabalhar sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, a igreja que foi redimida e a que foi selada. Essa vai ser o tema central da nossa lição. E a lição de hoje, a lição de número 1, dia 5 de abril de 2020. Lembrando que hoje é aniversário do nosso município também. 139 anos. Acho que a gente comemora a cidade de Camboriú. O nosso título da primeira lição é Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 1 e verso 2. A vós graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A nossa verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então é uma carta escrita à eclesiologia, né? À igreja, ensinamentos. Uma carta doutrinária. Isso. E também uma das mais teológicas. Aborda assuntos bem complexos e graças a Deus que ela está ali para esclarecer. Isso. Porque nós temos aí nós temos 13 epístolas de Paulo que sobraram. Evidentemente que ele escreveu muito mais, mas as que sobraram foram essas. E nós temos Romanos no topo, né, em volume ela é maior. E nós temos também as cartas aos Coríntios e temos as cartas aos Efésios. Elas são maiores, por isso elas são mais reconhecidamente no conteúdo doutrinário para a igreja atual. Então ela vai ser de muito proveito. Hoje a introdução é importante que ninguém perca essa aula, porque ela é importante para entendermos as demais expressões usadas no decorrer da epístola. É uma epístola relativamente pequena, mas muito profunda no conhecimento e que requer sim uma atenção especial e um controle da interpretação para evitar exageros e ao mesmo tempo nos colocar dentro do contexto. Por isso que é importante essa aula, porque nós vamos tratar do contexto histórico, o que envolve a cidade de Éfeso e a forma como ela foi fundada, a igreja no local, e a maneira e onde Paulo estava e qual a época e por que Paulo escreveu, qual o propósito, o conteúdo, a didática, tudo isso nós vamos entender aqui, né, na permissão de Deus até meio-dia. Por causa da referência da cidade também e o que ela significava para o Império Romano. Sim, é necessário. Que dali se deslocou para todas as outras. Por isso que ele coloca aqui o autor, né? O pastor Douglas Batista, ele coloca aqui, ó, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Sim. Né? Porque as cartas elas rodavam. Sim. Nas outras cidades circunvizinhas, né? Acho que é a carta aos Gálatas, que na saudação final o apóstolo Paulo diz que a mesma carta deveria ser lida também nas outras igrejas. Então é uma carta que se torna universal. Ela não é especificamente e unicamente para aquela igreja que não existe mais. Ela é uma carta que se torna, sob inspiração divina, claro, parte da Bíblia e atualizada e usual para a igreja atual também. Isso. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta Efésios 1 e 2 e no livro de Atos, capítulo 19,
verso 1 e verso 7. Efésios capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, E disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E este eram todo uns 12 varões. Então havia um tempo, esse povo tinha ouvido falar da nova mensagem de arrependimento por João Batista, Sim. mas ainda não tinham conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. Lembrando a cronologia da época também, né? Que dá a entender aqui, né, nas próprias palavras e no próprio tempo, que se passaram quase 25 anos, ou 25 anos aproximadamente, Isso. do batismo de João ao encontro de Paulo com esses homens em Atos 19. Por que o relato começa em Atos 19? Nós não vamos aqui exaurir, nem fazer aqui uma exegese do texto, né, que é a extração do texto para identificar o sentido real, mas aqui começa a história propriamente dita de Paulo em Éfeso. Então por isso que aparece Atos 19 de 1 a 7, porque aqui começa a história de Paulo relacionada à cidade. E depois a igreja fundada, posteriormente nós teremos essa epístola que é um pouco mais tardia, né? O escrito dela. O assunto desse trimestre é a carta de Efésios. Nela estudaremos as gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de nossos alunos, né? Nessa oportunidade, o comentarista do trimestre, o que trouxe os comentários sobre a lição, é o pastor Douglas Batista. Ele é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGDB e líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal. Ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Então a nossa introdução diz assim: a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então ele coloca que ela é a rainha das epístolas, irmão Eliel. Ela tem alguns apelidos, né? Entre a coroa dos escritos e a rainha das epístolas, eu posso adicionar mais um que ela tem, que não foi colocado aqui, que é a Epístola das Regiões Celestiais. Com base em um dos textos básicos, ou um versículo-chave, dentre tantos que ela tem, que é o 1:3, que ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais. Então é uma carta bem teológica, fala muito da presciência de Deus, ou seja, a capacidade de Deus conhecer o futuro, fala muito da onipotência de Deus, retrata bastante sobre a unidade da igreja, Cristo a cabeça, a igreja é o corpo e assim por diante. Então ela é uma epístola que tem um teor diferente das demais, ela é parecida com Colossenses, mas ela se torna um pouco maior no conteúdo e ao mesmo tempo ela não corrige diretamente como nós temos 1ª e 2ª Coríntios, que corrige uma série de problemas. 1ª Coríntios, cada capítulo é um problema, sabe? Não que seja um problema para entender, mas um problema que ele está tentando resolver na igreja. E nós temos uma igreja de Éfeso, que, como Filipos também, que é uma igreja que recebe os escritos mais doces de Paulo. Foram privilegiados. Isso. Agora a igreja de Corinto apanhou-se. A 1 Coríntios 4:21, Paulo diz: vocês querem que eu vá ter com vocês com amor ou com vara? É vocês que decidem. Quanto que em Éfeso,
ou a carta aos Efésios e a carta aos Filipenses, foi uma carta assim mais, digamos, mais suave, né? Então é importante a gente entender que existem os dois lados da moeda. Você viveu num lar que tinha o pai e a mãe. Um dos dois era mais severo, né? E você sabe qual era o mais severo, qual que era o mais maleável. E os filhos conhecem. Então, a própria Bíblia, ela é muito interessante porque tem os personagens como João Batista, que é uma lixa grossa que vai arrancando a casca, e temos um Cristo amoroso para com as pessoas simples e ao mesmo tempo enérgico com os fariseus. E isso vai contrabalanceando. Se a gente tivesse apenas líderes que fossem fácil maleáveis, nós seríamos maleáveis também, mas ainda bem que há esse intercâmbio aí, é importante você também. Tem que trabalhar entre a água e o óleo e o fogo, né? Se você quiser levar uma bronca, lê 1 Coríntios. Se quiser ganhar um afago, lê Efésios e Filipenses. Mas porque era um povo mais maduro, entender o evangelho, né? Sim. Não eram meninos e não queriam crescer, né? O povo de Éfeso, ele se desenvolveu, assim, a maturidade cristã da igreja. Isso. Eles foram amadurecendo, se permitiram amadurecer. Esse é um dos grandes problemas que a igreja enfrenta hoje. Muitas vezes os crentes não se permitem amadurecer. E aí a gente vê tantos problemas dentro da igreja. E são difíceis de resolver. Lembrando que a igreja de Éfeso foi a igreja que Paulo mais demorou, ele ficou 3 anos, então ele conseguiu discipular melhor uma igreja e a igreja criou uma maturidade melhor. Então a maturidade cristã passa pela liderança também. É imprescindível uma liderança que seja boa. Também teve João, também presidiu na igreja, né? Posteriormente. Isso. Se você pega aí por exemplo, 1 Coríntios ou Tessalonicenses, que seja, coisa de 2 finais de semana, gente. 3 finais de semana, Paulo fundou a igreja e teve que sair devido à perseguição. Então, o Corinto ele demorou um pouquinho mais que Tessalônica, mas você pensa, 3 finais de semana, Paulo fundou Tessalônica, a igreja de Tessalônica. Você imagina como a necessidade de alguém que discipule. Você não tem como formar um obreiro em 3 semanas para pastorear uma igreja numa época sem Bíblia, sem comunicação, sem nada. Em bem que hoje o problema é o excesso de informação, né? Na época era a carência, a falta de informação. Mas é importante considerarmos isso também. Hoje a gente tem que filtrar, que é a nossa maior necessidade, porque conteúdo tem. Você está aí, talvez diante de um computador nos assistindo, você sabe que pode buscar qualquer pregação de qualquer assunto. E isso vai fazer toda a diferença na sua formação espiritual. Autoria e data. A autoria, conforme o costume da época, o autor indica a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, um IA. O livro de Atos menciona que ele se chama Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Atos 13:21, Filipenses 3:5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, Atos 22:25. Então, lembrando que Jesus não foi trocado o nome de Saulo para Paulo, ele tinha os 2 nomes, né? Sim. Em hebraico, ele era Saulo, e em romano, porque ele era cidadão romano também, por nascimento. Porque quem nascia no Império era cidadão romano, tinha um edito, né? No caso, ele nasceu numa cidade consideravelmente livre, que era Tarso. Isso. Então, nessa cidade, quem nascesse lá por nascimento, no local, ele acabava recebendo a cidadania romana. Isso. É o texto que fala sobre isso, que é Atos 22:25. Lembrando, recapitulando o que o presbítero Fabiano falou, não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Porque Saulo era o nome que a Bíblia vai chamá-lo enquanto ele está dentro da comunidade judaica, já que Saulo é um nome hebraico e ele tinha cidadania judaica, fariseu, filho de fariseu da tribo de Benjamim, que ele mesmo deixou claro nos seus escritos. Quando ele parte para uma outra terra, então ele usa a sua cidadania romana e o nome dele, cidadão romano, é Paulo. Por isso que em Atos 13:9 diz: "E Saulo, que também se chama Paulo". Então, é Saulo que ao mesmo tempo tem o nome de Paulo. Entende? Então, nós não podemos distinguir, porque é a mesma pessoa, mas com 2 cidadanias. E naquele caso, ele passa a usar o nome Paulo
porque está relacionado ao avanço missionário para outras terras, então ele usava a cidadania romana. Importante analisar também que eu olhei Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon, que são as 13 cartas de Paulo, e eu olhei várias vezes, e ontem eu fiz isso de novo. Cada uma delas, na Nova Almeida atualizada, na saudação inicial, a primeira palavra da epístola é Paulo. Ele não coloca primeiro o apóstolo, como hoje a gente usa muito, o apóstolo fulano de tal, o pastor fulano de tal. Ele coloca primeiro o nome Paulo, porque uma que é a identificação pessoal e outra que é a caracterização do caráter dentro daquela cultura. Porque o nome é o que a pessoa é. Então ele sabia muito bem que o nome Paulo quer dizer pequeno. E já Saul quer dizer pedido. Então ele se usava dessa expressão do seu nome pequeno e logo em seguida colocava servo de Jesus Cristo ou apóstolo. Mas em todas as epístolas de Paulo, que eu acabei de citar, a palavra Paulo aparece primeiro. Então eu sempre digo o seguinte: Paulo ele não se escondia atrás do título de apóstolo, de pastor, de bispo, de reverendo. Ele não se escondia. Primeira coisa era o nome, porque o nome é o caráter. Então o mais importante do que o título é o nome, porque o nome é o que realmente eu sou sem máscara, né? E ele colocava primeiro o seu próprio nome. Então às vezes as pessoas se escondem atrás de uma autoridade religiosa, mas na realidade não existe mais nenhum tipo de autoridade espiritual, porque o caráter apodreceu. E Paulo não usava o título antes, ele colocava primeiro o nome, Paulo, aí sim, apóstolo de Jesus Cristo. Lembrando que apóstolo não tinha a mesma conotação de hoje, que hoje virou um título de ostentação, para alguns, claro, mas a palavra apóstolo é o enviado, é o mensageiro, é o missionário, entende? Então, para a época, Paulo, o apóstolo, não queria dizer assim, Paulo, o fulano de tal, super, mega, ultra, power, não queria dizer isso. Ele não usava isso numa titulação para se autoavaliar. Era apenas a função. Porque a titulação, ela nada mais é do que uma função. Uma titulação sem função, ela não serve de nada. Mas Paulo funcionava como apóstolo. Por isso ele colocava Paulo, apóstolo, ou seja, o enviado, o mensageiro, o missionário, aquele que vai na frente arrancando o toco e abrindo estradas no Evangelho. Isso. Então, a assinatura apostólica, nas 13 cartas de sua autoria, Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar no mundo gentílico. Romanos 11, 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, Efésios 1 e 1. Isto é, não escolhido por homens, Gálatas 1 e 1. Então aqui, porque já havia uma disputa ou uma rejeição do povo judeu antissemita naquela região. Então se ele se apresentasse como um judeu, talvez houvesse uma rejeição entre os gentios. Ele sofria rejeição dos dois lados. Isso. Ele sofria rejeição pela própria exposição da pregação para os judeus fora, e ele sofreu rejeição dentro da igreja por ele não ser considerado uma coluna. Isso. Por que ele não é considerado uma coluna? Porque a própria ideologia dos 11, com exceção de Judas, que suicidou-se, nós temos ali uma eleição para colocar alguém no lugar de Judas. E nessa eleição, uma das exigências dos apóstolos é que tivesse andado com Jesus, caminhado com Jesus durante todo o período em que Jesus esteve aqui exercendo seu ministério. E Paulo, ou Saulo, que é a mesma pessoa, não estava presente durante esse período. Ele é chamado de um abortivo, alguém que se converte depois. Então eles tentavam anular e desautenticar os escritos de Paulo e a sua autoridade apostólica com base nisso. Ele não é apóstolo, ele não viu Jesus, mas ele vai dizer, eu vi o Senhor. Porque ele passou os 14 anos em Antioquia, lá sozinho, separado, no deserto. E o fato dele ter tido um encontro real com Jesus. Ele disse que Jesus apareceu também. Isso. Só que mesmo assim, para quem não gostava de Paulo, poderia dizer assim, ele pode até te aparecer para você, mas você viu, nós não vimos. Isso. E outra, você não caminhou os 3 anos e meio. Você apareceu depois, você chegou depois. E sempre houve isso no ser humano. Você chegou ontem e já quer falar,
Você quer dar a sua opinião, mas você está aqui faz um mês ou faz 6 meses. Eu estou aqui há 40 anos, entende? Então existe essa supremacia em relação a isso. E Paulo, ele sentia isso. Então quando ele escreve na carta aos Coríntios, ele diz: se eu não sou apóstolo para os outros, pelo menos para vocês eu sou. Porque vocês são o selo do meu apostolado. Vocês são a prova de que o meu apostolado existe, porque vocês são o fruto disso. É isso que ele estava... Então ele trazia, quando ele fala em 11:24, ele diz assim, ele dizendo a respeito do ministério dele em relação aos demais obreiros. Ele disse, são hebreus? Eu também. Eles são israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falo como se estivesse falando de mim. Afirmo que sou ainda mais em trabalhos, mais em prisões, mais em perigos, mais em açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagem, muitas vezes em perigo de rios, assaltantes, patrícios da minha pátria, em gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ele está dizendo, se isso aqui não é o suficiente para provar que eu sou chamado por Deus, é aquilo que o Fabiano leu aqui. Não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Quer dizer, ninguém me elegeu na igreja para ser apóstolo, é isso que ele disse. Eles nem queriam que eu ficasse no culto. Não aceitavam. Ele só foi aceito por causa de Barnabé. Isso. Mas ele foi expulso do culto. Você tem ideia do que é isso? E tem gente que reclama que o pastor não deixou cantar. Gente, um homem que é considerado o maior líder depois de Jesus da igreja, ele não foi aceito na igreja, ele foi expulso da igreja no início. E hoje as cartas dele é considerada o fundamento da fé cristã. Isso, onde a gente extrai... Claro, as doutrinas bíblicas da igreja. As cartas de Paulo, elas são doutrinas do funcionamento cotidiano da igreja. Enquanto que Jesus colocou-se a si mesmo como fundamento, Paulo e os demais apóstolos construíram sobre ele. Mas a construção não é maior que o fundamento, porque é o fundamento que sustenta todas as coisas. Isso. Então é isso que a gente tem que entender a respeito de Paulo. Então não se menospreze por não ter sido amado, por não te deixarem pregar, não te deixaram cantar, não te deixaram visitar, nem falar e tal. Porque o próprio Cristo sofreu isso e Paulo também sofreu. Não quer dizer que o ministério vai morrer, vai quebrar, vai naufragar. De repente o que Deus tem é tão grande, mas vai começar assim. Porque começa pequeno mesmo, né? Mas Deus vai fazer coisas muito maiores. É isso que a gente tem que entender a respeito do nosso chamado, do nosso ministério. Vontade de parar, desistir, de vez em quando dá, não se preocupa. Esse aí é normal e comum. O que a gente não vai fazer é parar. Amém. A epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Nós encontramos em Efésios 3:1. O preso do Senhor, 4:1. O embaixador em cadeias, 6:20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, a carta que sai da prisão. Sim, lembrando que Paulo esteve preso pelo menos 2 vezes. Ele fez uma viagem missionária à Galácia, depois ele fez uma viagem missionária mais extensa, até a Grécia, assim por diante. Depois ele fez mais uma viagem, que é a 3ª viagem missionária, e quando ele chega em Jerusalém é preso e parte para a sua viagem a Roma, e onde ele vai ficar preso, e nessa cidade então ele vai escrever essa carta. Lá de Roma, preso como estava, ele vai escrever a carta aos Efésios. Então é importante nós entendermos isso, que depois ele vai receber liberdade, não é? E depois de algum tempo ele vai ser preso novamente, então, para ser decapitado, provavelmente ano 67. Não é? Foi assim que a história nos ensinou. Uhum. A data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, Atos 28 e 30, entre 60 e 62 da era cristã, aproximadamente
A partir dessa premissa, a data mais provável da redação da epístola a Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, 6:21. Sim, porque ele precisava de alguém para levar, já que levando, estava preso, né? Já que as cartas eram escritas, evidentemente, manual, por isso que a gente chama manuscritos. E a gente usa muita expressão original, né? Que o original aqui diz isso, isso, isso e aquilo. Mas, na verdade, não tem mais original. São as cópias, né? Só cópias. A gente deveria usar a expressão o hebraico ou o grego aqui diz isso, 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 né? Quando alguém consegue dominar o idioma. Porque o original nós não temos, que são chamados de autógrafos. Então, não existe uma comprovação de um pedaço de manuscrito que tenha sido escrito por Paulo, por exemplo, ou por Tiago, ou por João, que seja. Nós temos cópias, né? E essas cópias é que de onde a gente vê que a junção de doutores e estudiosos da Bíblia consegue fazer uma versão traduzindo para o idioma português, ou como foi já, né, traduzido para tantos outros idiomas. Então a data é 60 a 62 depois de Cristo, aproximadamente. Isso. Ou seja, aí 27 a 30 anos aí depois da ressurreição de Jesus. Aproximadamente. Quando eu estava lendo essa parte do Atos 28 e 30, 31, e sempre me chama a atenção, e se Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que é o que diz o texto, né? E que é lugar e recebia todos quanto vinham vê-los, e pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Olha o rol que você leu por tudo que ele passou. Sim. Agora ele está preso, claro que é uma prisão domiciliar, mas ele está preso. Sim. E aqui vai dizendo que ele pregava o evangelho do reino sem impedimento algum. Ele não colocava obstáculo, né? E o livro não acaba, né? Não há um fechamento, não há uma saudação final. Isso. Lucas deixa em aberto, por isso que a gente ouve muitas expressões Atos 29, que Atos 29 é o viver da igreja hoje, pregando sem impedimento algum. Isso, a continuação. Então, o nosso segundo tópico são os destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada a metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali havia um estádio com pistas de corrida e arena onde estavam as lutas entre animais selvagens, como também homens e animais. Então essa cidade foi fundada por 1050. Os primeiros a habitar ali foram os hititas, né? Naquela região, que são descendentes de Cã. Depois disso veio os jônios, que eram gregos, né, esse povoado jônio, e aí ela começa a se desenvolver e se tornar cidade litorânea e portuária, onde tinha o comércio. Ela já começa a desenvolver. Depois passa domínio persa. Depois, com Alexandre, ela já começa a ter um desenvolvimento. E então, com o Império Romano, ela começa a ser o seu destaque, por causa da importância da sua geografia. A localização dela favorecia muito. A gente não entende, às vezes, como é que uma cidade cresce mais que a outra, né? Camboriú, 139 anos, como o presbítero Fabiano falou. E nós temos Balneário, que é bem mais nova, e saiu daqui de Camboriú, porque é uma cidade que era única. E ainda hoje o povo do Brasil faz confusão. Quando eu digo moro em Camboriú, eles me apresentam como de Balneário Camboriú. E Camboriú e Balneário ainda é visto como se fosse um lugar só, mas são duas cidades diferentes, Balneário de Camboriú e Camboriú. Mas a localização geográfica de Balneário privilegiou a Balneário e Camboriú. E também a própria característica da praia de Balneário tornou Balneário e Camboriú o que é. Porque a gente vê que o litoral é vasto. Nós temos 8 mil, se eu não me engano, 8 mil quilômetros de praia no Brasil. E são poucas praias famosas como Balneário, mas a localização dela. A mesma coisa Itajaí, com o seu porto, não é? A localização da cidade de Itajaí
acabou propiciando o crescimento dela. Quando a gente vê São Francisco do Sul, falando nisso, tem uns amigos lá de São Francisco do Sul, que de vez em quando estão ligadinhos conosco lá assistindo, né? A Bega, o Jails. São Francisco do Sul ainda tem uma característica, que o porto deles não precisam de dragagem como o rio Itajaí-Açu, porque o rio Itajaí-Açu, ele traz muitos sedimentos, e aí ele tem que estar dragando para não encalhar os navios, né? E já um porto de São Francisco, ele já tem um canal natural, né, que tem lá 30 metros, 30 e poucos metros. Então a gente vê que em Éfeso acontecia isso. É claro que essa cidade ela foi se degradando com o tempo, sim, justamente porque aquele rio, que era o rio Cister, que trazia sedimentos, acabou assoreando aquela região, e o porto... Até hoje já está em lodo essa cidade. Hoje ficou inviabilizado o porto naquele local. Mas era um local que nessa época... Era um ponto comercial muito grande, né? Como o Fabiano leu aqui, 500 mil pessoas, o anfiteatro dava para 25 mil pessoas. E se nós falarmos hoje do Maracanã, proporcionalmente a quantidade de pessoas que existiam na época, morando em cidades, era 10 vezes mais do que o estádio do Maracanã. Aquilo era uma coisa extraordinária. A cidade de Éfeso, ela tinha uma rua pavimentada com mármore, com 227 colunas, com inscrições na coluna. Havia um templo, como nós vamos ver na sequência aqui, que é sobre a religiosidade, que era considerado umas 7 maravilhas do mundo daquela época. Então Éfeso perdia apenas para Roma na sua categoria de grande cidade, de grande metrópole. E isso do Império Romano. Só para os irmãos terem uma ideia da dimensão da cidade da qual nós estamos falando. Sim. Era a segunda cidade mais importante do mundo. Do Império Romano, isso, sim. Daquela época, a segunda mais importante. Ela, logo ali, é claro que nós temos a Antioquia da Síria, tinha a Alexandria no Egito, só que Éfeso era privilegiada pela sua localização geográfica, né, pela fácil acesso, né, de mercadores que da cidade partiam para o interior levando todo tipo de mantimento e bijuterias na época, e mercadorias, e isso fez de Éfeso uma cidade muito populosa, só que também precisava de Jesus. Aí onde que chega Paulo e começa a alvoroçar a cidade com uma pregação. É extraordinária a chegada de Paulo nessa cidade. E ele encontra os 12 discípulos ali que já tinham ouvido os ensinamentos de João Batista, já tinham se convertido com João Batista, agora precisavam do Espírito Santo, que ainda não conheciam a doutrina do Espírito Santo. Sim. E através daqueles 12 foi incendiando toda a cidade. E houve também a chegada de Apolo também, que era um ótimo pregador, talvez um dos melhores pregadores do Novo Testamento, mas que não escreveu, porque ele sabia pregar muito bem. Ele se usou da sua oratória. A eloquência, isso. E a oratória dele era tão boa que ele nem escreveu nada. E já Paulo tinha uma oratória tão ruim que ele decidiu escrever tudo. Por isso que em 2 Coríntios 10:10 diz que a presença pessoal de Paulo era fraca, mas os escritos dele eram graves e fortes. Quer dizer, Paulo não impressionava com a sua oratória. A gente vê isso na comparação com Apolo. O Apolo era muito mais convincente que Paulo. Tanto que Paulo, pregando numa igreja, o moço que estava na janela dormiu e caiu da janela. Então, dizem que o apóstolo Paulo, pregando, ele não era atraente no falar. Ele tinha autoridade, Deus usava ele para fazer milagres, e isso atraía a multidão. Mas ele não era tão convincente quanto Apolo. Isso fica claro na Escritura. Mas a carta de Paulo valia mais do que qualquer pregação, porque as pregações que foram feitas na época por Apolo não alimentou a nossa alma, porque ela não durou. Já as cartas de Paulo sim, permaneceram. Só colocando mais alguma coisa, a riqueza não era apenas material de Éfeso. Nela destacava iniciativas culturais, como escolas filosóficas, escolas de magos e muitas manifestações religiosas. A mais importante entre eles era Artemis, porque para os gregos era Artemis, e para os romanos era Diana. Sim, um grego e latim, né? Isso. Suas palavras. É Diana, o mesmo Deus, é a mesma divindade. Isso, que era a deusa da fertilidade. Sim. Mas também tinha as religiões, tinha outras tradições religiosas, que daí tinha as orientais, que também estavam por ali também, tinha as egípcias, porque como era um porto, muitas pessoas vinham de várias partes ali, diversidade. Então tinha os egípcios, tinha os gregos, a religião grega, com todos os seus ensinamentos, tinha a religião romana, né, dos deuses romanos,
que não é que a gente trata como a igreja católica, até então não existia, Sim. mas eram as divindades deles que eles tinham. As divindades do Império. Isso. E também a tradição judaica, também a religião judaica. No meio disso tudo aí, chega Paulo anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Lembrando que Roma, nessa época que nós estamos falando, é o Império e era tolerante em relação às diversidades religiosas, desde que não houvesse motim ou qualquer tipo de aglomeração de pessoas para ir contra qualquer coisa do Império. Do governo, do Império. Império. O que o Império queria? Riqueza, impostos e todo mundo humildezinho, de boa, fica aí. Quer adorar essa divindade? Adora, mas fica aí, entendeu? Não esquece de pagar o teu imposto. Tanto é que as acusações dos fariseus, né? Dos fariseus hipócritas, né? Vamos dizer assim, né? A acusação deles era contra César, que Jesus estava levantando-se contra César. Contra César, exatamente. Tudo que eles queriam que Jesus pronunciasse algo Sim. contra César. Porque eles não podiam matar. Isso. Eles não poderiam. Isso. O Sinédrio não tinha autoridade de matar mais. Não poderiam. Então, nenhuma nação ali, né? Teria que respeitar as leis romanas. Tinha que pedir autorização aos romanos. Isso. E para isso eles teriam que ter alguma acusação grave. A acusação de que Jesus profanou o templo, disse que ia derrubar o templo e fazer ele em 3 dias, isso aí não é suficiente para matar alguém. Eles precisavam colocá-lo em alguma acusação. Ele proibiu de dar impostos a César. Proibiu. Pronto, proibiu. Então, realmente ele precisa morrer. Ele é um como é que a gente diz? É um rebelde, alguém que está indo contra um regime. Isso. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construída em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Atos 19, 27 a 29. O poder do comércio, né? Quem começou isso foi o Demétrio. O Demétrio era um ourives, ou seja, alguém que fazia um trabalho com ouro ou prata, e ele fazia amuletos para vender. E agora Paulo chega pregando que não se deve adorar outros deuses, a não ser o único Deus, e isso começou a doer no bolso. Claro. Aí convocou o sindicato de todos os vendilhões dos artífices, e aí começaram a fazer a muvuca, como a gente diz, que é o versículo 26, 19, 26. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, que Éfeso era a capital da Ásia Menor, lembrando aos irmãos, este Paulo tem convencido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Olha como são exagerados. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. E aí a confusão se espalhou, porque se esse Paulo é o motivo do grande templo ser derrubado logo amanhã, então a gente tem que matar ele porque ele é muito menor. Tá entendendo? Sim. Então houve ali um meio de convencer a multidão aí contra Paulo, isso na cidade de Éfeso. Foi assim que nasceu a igreja, debaixo desse tumulto. Isso. Então foi um rolo que não se acabava mais. Tanto que eles iriam ser apedrejados. Paulo quis falar ao povo, mas os discípulos não deixaram porque sabia que o povo ia matar ele. Isso está na Bíblia. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Tinha gente que não sabia nem por que estava ali, nem o que estava acontecendo. Não tinha informação. Era um aglomerado de gente. A curiosidade, quando começava a ter um tumulto, as pessoas corriam para saber o que estava acontecendo, né? Aí espancaram Alexandre, que era um dos irmãos da igreja aqui, né? Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos uma voz gritaram, durante quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Então a gente vê aqui um confronto de religiões. Sim. Não vai querer destruir, né? Exatamente. Aí o escrivão da cidade, que era o secretário do prefeito, salvou a situação. Não sendo nada a ver com igreja, com crente, ele salvou porque ele disse: senhores Efésios, olha só a sabedoria desse homem. Senhores de Éfeso,
Nós sabemos que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana, da imagem que caiu do céu. Ora, não podendo isso ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque esses homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais, os procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos homens acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a confusão. Até porque Paulo, como era romano, Sim, vão mexer num cidadão aí também romano, e pode se vir um império em cima da gente. Porque ali havia, nesse caso, já havia uma sociedade bem mais organizada. Isso. E havia assembleias e havia fórum. Isso. E aí eles iriam ser condenados por assassinato. E aí, temer por isso, vamos parar por aqui, porque pode ficar mais feio pra gente. E o escrivão salvou o dia, isso, que senão todos eles seriam linchados, né? Paulo e os demais apóstolos que estavam com ele. Diana era considerada a deusa da fertilidade, ela é uma imagem, né? Cheia de seios. Cheia de seios, alguns colocam como se fossem ovos, né? Sim. Também. E as suas pernas são atadas, né? Sim, porque assim, o ovo é o símbolo da fertilidade. Por isso que o coelho da Páscoa é associado ao ovo, porque o coelho é um animal fértil e o ovo é o símbolo da fertilidade, porque é o início de uma nova vida. Uhum. E o bezerro de ouro lá do Antigo Testamento, de Êxodo 38, se não me engano, também está relacionado à fertilidade, porque é um deus do Egito, que já que o bezerro, ele é considerado... Então, a dancinha que eles fizeram em volta do bezerro de ouro é uma dança também parecida com essa, que tem tudo a ver com a Afrodite, isso, a deusa de Corinto, do Monte Agrocorinto, que havia um templo a essa deusa Afrodite, de onde vem a palavra afrodisíaco, que é essa que nós conhecemos, que também tinha um vínculo com o culto a Baal lá na terra de Canaã, que é bem parecido também, já que Baal e Azerá eram deuses da chuva e ao mesmo tempo da fertilidade. Porque precisava dos dois, a terra e a chuva. Né? E hoje segue. A mesma coisa, hoje é o mesmo entendimento. Só muda o nome. A gente sempre diz que o cachorro mudou, mas a coleira é a mesma. Ou mudou a coleira, mas o cachorro continuou mesmo. Isso, então era a deusa da fertilidade. E exato, é isso que eles buscavam. Esse templo de Éfeso, ele era majestoso. As colunas tinham 20 metros de altura. E se eu não me engano são 127 ou 270 colunas. 127. 127, 127. Né? 127 colunas de mármores e no alto de uma colina. E essa deusa era colocada lá no centro dele. As pessoas a viam e ela era enorme, né, chamava a atenção. Sim, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Do mundo antigo. Só foi destruído em 1914, não, em 614 com um terremoto. Isso mesmo. 614. Por causa de um terremoto. Então a igreja de Éfeso, então no meio disso tudo é que Paulo está. Tempos de tradições ia ser derrubado agora pelo evangelho. Exatamente. A igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e aos seus arredores durante 3 anos. Atos 20 e 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Atos 19, 5 e 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Atos 19 e 8. E como alguns judeus resistiam ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano, Atos 19, 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19, 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, Atos 18, 24 a 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, 1 Timóteo 1, 3. E segundo Irineu, 130 e 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século e o apóstolo João também liderou a igreja.
Então, vários líderes Sim. que passaram por ali. Irineu, que é considerado um dos pais da igreja, ele, nos seus escritos, também falou que o apóstolo João pastoreou a igreja em Éfeso. Talvez lá no final da sua vida, né? Mas Isso. lá por ano 90, 95. Isso. E não era tão longe, né? Não. Porque Irineu está aqui 130, 202. Então, aí Sim. tem 50 anos. Ele escreveu que João, não foi ele que pastoreou, ele escreveu que João pastoreou a igreja de Éfeso também. Assim como Timóteo também pastoreou, o apóstolo Paulo ficou bastante tempo. Inclusive, nesse salão alugado, que era uma escola desse Tirano, que era o nome de um homem, que alguns acreditam que Paulo tenha ficado ali aproximadamente 2 anos nessa escola ensinando. Havia o horário escolar, que já se estudava filosofia e idiomas, e durante os períodos de intervalo, então Paulo aproveitava a oportunidade para ensinar a respeito do Cristo da Galileia, que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Que para eles era um escândalo, né? Lógico, porque eles buscavam Os conhecimento. judeus era um escândalo. Porque eles buscavam a razão, né? Isso. Buscavam a razão. Filosofia grega, que até hoje domina o Ocidente. Eu vou falar, ele pregava muito bem, todos ouviam ele, mas quando ele dizia que Jesus ressuscitou dos mortos, ele dizia, não, sobre isso a gente conversa outro dia. E abandonava a questão. Então essa é a igreja de Éfeso, né? Paulo fundou, aí teve Apolo, que também esteve por ali ajudando na edificação, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, e posteriormente Timóteo, né? Para resumir aqui, e depois em último o apóstolo João, então. E hoje essa região, que é a Turquia, é 99% muçulmana, infelizmente, né? Chegou nessa porque depois veio os otomanos com a queda de Constantinopla, né? Foi construído Istambul, e aí se tornou muçulmana. Todo o país se tornou muçulmano. Isso, todo o país se tornou muçulmano. Até porque você se torna muçulmano ou você é morto, né? Sim, é imposição. É diferente do cristianismo. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aquele que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílicas das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Se hoje, com toda a informação que nós temos, e eu acredito que o irmão Eliel deve passar muito por isso, que as pessoas o procuram com muitas dúvidas sobre assuntos talvez comuns às vezes que já da ouviram igreja. De alguém. Isso, assuntos comuns sobre certos assuntos, cristologia, amatologia, soteriologia, ou até mesmo sobre as coisas futuras, né, que é a escatologia, que vem dúvidas. Imagina esse povo que nunca tinha ouvido falar de nada, não conhecia, agora tudo isso é novo. Sim. E vão começar a surgir as dúvidas, e aí tinha que ser discipulado. E aí, quando Paulo estava já longe, ele sabia, através de pessoas que iam visitá-lo em Roma, sobre a condição, a situação da igreja, e as dúvidas eram levadas por escrito. E aquilo que ele diz em 1 Coríntios 7, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não casasse, aquela coisa toda. Por quê? Porque ali foi feito um pedido para a igreja, para que Paulo, esse pedido foi feito por isso, para que Paulo respondesse a uma série de questões que eram dúvidas da igreja, e ele respondia por carta. Então, respondendo aquelas pessoas, ele estava nos respondendo também. Porque quando há dúvida no meio do povo, acontece isso, nós temos hoje o Supremo Tribunal Federal, quando se há uma dúvida sobre um certo assunto na lei, que ela é dúbia ou que suscita alguma dúvida, é feita uma pergunta ao Supremo Tribunal através de uma petição, né? Como se interpreta isso? E aí ele vai se debruçar sobre aquele assunto e ele vai trazer uma interpretação, como se deve agir sobre aquele assunto. Então isso é o que fazia com Paulo em suas dúvidas, porque né? ele era o representante, porque claro, ele tinha a autoridade por ter sido fundador da igreja também. É diferente da igreja de Colossos, que não foi ele que fundou,
mas ele escreveu a igreja de Colosso. Mas, independente disso, o conteúdo é, sem dúvida alguma, extraordinário, né? Então, essa saudação é epistolar, né? Sempre lembrando que uma carta, a gente usa essa expressão para algo um pouco mais sucinto, mais resumido, menor, enquanto que epístola é uma carta também, só que um caráter um pouco mais abrangente. Quando nós temos, né? Podemos chamar de carta de Paulo, podemos chamar de epístola? Podemos. As duas palavras respondem e resolvem a nossa questão, não há problema algum. Mas só para identificar, porque às vezes alguém diz assim, irmão Léo, o que é uma carta, o que é uma epístola? Bem, é como eu estou falando, uma epístola, ela é um pouco mais extensa, isso na própria teologia bíblica, certo? Se fôssemos considerar categoricamente, teríamos aí Romanos e 1ª, 2ª Coríntios e Efésios, talvez, como epístolas, né? E as demais, como Filemon, que tem alguns versículos, a gente chamaria de apenas de cartas, tá certo? Mas não quer dizer, pode chamar de cartas, epístolas, e não tem problema. Lembrando que essas cartas ou epístolas foram organizadas não por importância, mas por volume. Quando você vê Romanos com 16 capítulos, aí você vê 1 Coríntios um pouco menos de conteúdo, depois 2 Coríntios, e elas vão diminuindo o seu conteúdo, né, no que está relacionado ao agrupamento das cartas de Paulo. Por isso que, particularmente, eu não acredito que Paulo tenha escrito a carta aos Hebreus, porque ali há um intercâmbio, foi a própria igreja que organizou aquelas 3 epístolas de Paulo na sequência, e Hebreus coloca logo na sequência, sem autenticação e sem a saudação inicial costumeira de Paulo. Existem expressões de Paulo na carta aos Hebreus? Existe, eu já fiz uma análise sobre isso. Mas a caracterização geral da epístola nos remete a uma outra pessoa, talvez Apolo, ou talvez Lucas mesmo, tá? Mas nós não sabemos. Até porque se você aprender, conviver muito com uma pessoa que lhe ensina, você acaba tendo as características de como aquela pessoa escreve. As expressões. Se você lê um livro de um determinado autor, se você acaba lendo muito sobre aquele determinado autor, você acaba falando parecido com ele, ou escrevendo parecido com ele. Os obreiros do bispo, do reverendo, do pastor, acabam gesticulando parecido com aquele líder que estão habituados a ouvir todo o culto. É bem comum. Eu ficava impressionado com isso. Hoje eu me acostumei. A pessoa sai da nossa igreja, vai para uma outra denominação que há um líder conhecido e ela mesma não percebe. Mas ela ouviu tanto aquele líder que quando eu ouço essa pessoa pregar, obreiros, amigo meu, eles se movimentam quase iguais no púlpito. E eles falam parecido também. E às vezes eu pego no pé deles, estás igual ao teu pastor já, tu não era assim. O propósito e a mensagem, nosso terceiro tópico. Aparentemente, a epístola não aborda o problema específico como as outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam as soluções de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra que aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Efésios 1, 20 e 22. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado por uma imoralidade e bebedeiras. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Efésios 2, 1 e 10. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus, gentios e cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos, Efésios 2, 11 e 18. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de entender as múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Na verdade, ele faz uma espécie de alegoria, sendo Cristo a cabeça e a igreja o corpo, e ele fala sobre a unidade desse corpo, derrubando a barreira divisória que havia entre judeus e gentios. Porque por muitos da igreja judaica, já a igreja de Cristo, ela começou no judaísmo. Todos os discípulos eram judeus.
Todos eles eram judeus, sem exceção. E os 120 que se reuniram para receber o Espírito Santo eram judeus. Depois da descida de Pentecostes é que houve um pouco de abrir nisso aí, mas com a perseguição e morte de Estevão, então abriu mais, e Paulo foi o precursor, ou digamos assim, o representante de levar o evangelho aos gentios. Pedro também, na experiência que teve com Cornélio, visto que Cornélio era gentil. Mas até então, a igreja era completamente fechada. Mas ainda existia essa divisão, né? Como existe ainda, infelizmente, dentro de uma nação, dentro de um estado, dentro de um município, dentro de um bairro, né? Existe um preconceito em relação às pessoas que vêm daquele outro bairro, casais que não deixam os filhos se casarem com gente daquele bairro, acham que ninguém presta lá, e ruas também existem dentro de casa, nas famílias, as cunhadas que não se dão, os filhos que não podem brincar porque um machuca o outro, e aí os pais se envolvem naquele... Isso é uma coisa característica do ser humano. Só que aí Paulo vai dizer que Deus de ambos os povos fez um. Gentios e judeus, Deus fez igreja. E essa igreja tem que andar em unidade, já que ela está ligada à cabeça, que é Cristo. Então, na cabeça estão os olhos, estão os ouvidos, estão o olfato, está o paladar, né? Então, nós devemos entender isso, que de todos os sentidos do corpo, 4 estão na cabeça, né? Audição, visão, tato, olfato e paladar. Só o tato que fica no corpo, como a gente vê Paulo falando, né? Que tateando pudéssemos encontrar. Então o corpo sozinho por si não faz nada. Por isso ele precisa estar unido junto em si e também a cabeça. E um membro não pode disputar com outro membro. Você está entendendo? Porque as funções são diferentes, mas são necessárias. Como ele usa a expressão que o olho não pode dizer eu não preciso do pé. Só porque tu estás longe, mas eu preciso do pé. Então nós precisamos sim um dos outros. As pessoas mais simples, que às vezes não têm aquele conhecimento teológico, elas podem muito bem orar e também clamar pela igreja e a sua oração ser ouvida. Ou seja, sim, Deus não olha para nível acadêmico nem de escolaridade, Deus não olha para intelectual, não olha para financeiro, posição social, sobrenome, título acadêmico ou eclesiástico, que seja. Deus olha para o interior da pessoa, na sua sinceridade, na sua simplicidade. Ele te ouve. Ele te ouve e Ele te ama. Então, nós partimos desse pensamento. Mas eu tenho complexo disso, complexo daquilo. Você é útil no corpo. Faça a sua função. E funcione. Não precisa saber em que parte do corpo você está. Apenas funcione, que é muito melhor. Porque aqui é o que a carta aos Efésios traz. Nós temos aqui uma divisão, Fabiano. Aqui nós temos a saudação na divisão da carta, né? Uhum. Né, nas gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. Nós temos a preeminência de Cristo Jesus na redenção. Deus sabe todas as coisas, Jesus também. A oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, que aí Paulo ora pelos crentes. O resultado da redenção em Cristo. A oração apostólica pelo esclarecimento espiritual, que Paulo orava para que eles compreendessem o propósito da salvação. Implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, que era importante que os crentes se livrassem de toda a imoralidade da época naquela cidade, já que nós falamos sobre a importância da cidade e a grandeza dela. Aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos no lar, em especial quando ele fala sobre o relacionamento marido e mulher, depois fala que é Cristo e a igreja, que o marido ame a mulher como a sua própria alma, ou como a sua própria carne, morra por ela, e que a mulher seja submissa ao marido. É mais difícil para o homem do que para a mulher, claro. Estar capacitado e equipado para a batalha espiritual, que ele vai falar sobre as armas, que são 6 peças da armadura. E por último, a conclusão. Esse é o resumo da nossa carta que nós vamos tratar aqui. 3 meses, começando por hoje. Isso. O interessante aqui no segundo parágrafo que eu li, também é possível perceber outra ênfase do apóstolo. Passado aqueles cristãos que era marcado pela imoralidade e bebedeira. Era costume disso. Na Sim. regra moral deles, de entendimento, era hábito deles. Então aquilo para eles era normal, era uma normalidade. Agora com a pregação do evangelho, isso não é mais normal. Você tem que lutar contra aquilo agora, para que você não caia nisso, não aceite mais essa mistura, mas sim que parta por uma decisão de regeneração e santificação.
Agora, aqueles que eram imorais, que participavam das bebedeiras, das orgias e tudo mais, até porque o culto a Diana envolvia muitas relações sexuais ilícitas. Sem contar a bebedeira que se misturava, né? Tudo junto, né? O culto era uma orgia, vamos dizer assim. Quando você olha o carnaval e tudo aquilo que é feito, é mais ou menos aquilo ali. A pessoa mistura cocaína, maconha e bebida alcoólica de vários tipos e perde a noção de si. E isso acontecia e acontece hoje ainda. Sim, eu falei, quando você vê o não aquele aquilo que está lá, que passa na TV ali, aquele organizado, mas Sim. Eu digo aquele do povão lá que você vê, onde todo mundo pega todo mundo, vira aquela baile coisa. Funk. E isso, é aquilo ali que ninguém respeita nada, ninguém sabe nada. Pergunta no outro dia o que aconteceu, nem sei. As meninas engravidas, quem é o pai? Não sei. As coisas que está acontecendo, doença, não sei. Porque aquilo vira uma mistura ali dentro que ninguém sabe nada. E o culto aqui para ela também tinha isso também. Agora você imagina a importância da ordem quando Paulo fala aos Coríntios dizendo que Deus é um Deus de ordem e decência e não de confusão. É justamente um paralelo à própria cultura do tempo, que Corinto era perto relativamente, né? E lembrando que a gente não deve tolerar a bebedeira em aspecto algum, evitando qualquer tipo de bebida. Porque às vezes pessoas que se consideram evangélicas e que bebem muito, eu fiquei impressionado, uma pessoa dizendo que se considera evangélico, conversando comigo, e isso, essa semana, e que gasta R$150 por semana em cerveja, gasta 600 por mês em cerveja, ainda diz assim, ainda bem que eu compro no mercado, porque se eu fosse comprar no bar, mas eu sou evangélico. Mas irmãos, não tem como. Você está entendendo? Não tem como juntar essas duas coisas. A pessoa, mas eu bebo, irmão Eliel, socialmente na minha casa. De repente você está até aí, na churrasqueira, bebendo bebida alcoólica. Os filhos estão vendo e eles vão aprender a beber também. E isso não é bom. Você não vai querer isso. Você fala, mas é que é socialmente. Eu não concordo nem com o beber socialmente, né? Eu acho que não deveriam beber nada, absolutamente nada. Isso é um pensamento do irmão Eliel, né? Cada um faz o que quer da sua vida, mas para evitar que chegue a algo pior, a algo maior, que tome uma proporção que fique descontrolada. Até um dos grandes problemas que aconteceu na Bíblia com os filhos de Noé, né? E os filhos de Arão também. Povo de Arão. O Nadab e Abiú tinham bebido maconha. Isso. Quando entraram no tabernáculo. Então a gente deve cuidar com isso para não criar problemas maiores. Então ele devia ter essa mudança. E também essa unidade de paz que o irmão Eliel também falou, porque havia essa divisão entre judeus e gentios, se achavam superior. Muitas vezes nós agimos assim. Somos da denominação tal, e aí nós olhamos para a denominação tal, nós se achamos superiores a eles. E isso é errado. Isso é carnalidade. Isso é obra da carne. Pode falar. Voltando, Fabiano, que eu estava procurando aqui o comentário no meu celular a respeito da dimensão do templo, e eu encontrei. Era uma das 7 maravilhas do mundo, tinha ao redor de 150 metros de comprimento. Ele tinha 150 metros de comprimento, 70 de largura e 20 de altura. Esse templo tinha 127 colunas, cada uma delas presente com o nome de Ártemis, que é a deusa Diana. É isso que a gente traz aqui como informação histórica a respeito disso. 70 de frente por 150 de fundo, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje. Exatamente, né? 50 por 70 e 20 de altura. Para você ter noção, um estádio de futebol, o campo ali, original, o campo, a medida oficial, eu não jogo futebol, tá? A gente sabe, academia, para tirar, você ter uma ideia. Mas é 60 por 110. Sim. Esse aí tinha 70 por 150 no alto de uma colina. Com colunas, 127 colunas de mármore. Tudo de mármore. Tudo de mármore. Nome e com a inscrição em cada coluna, com 20 metros de altura. Da onde você olhasse, você encontrava aquele suntuoso templo, palácio, vamos dizer assim, né? Todos eram de brilhante mármore de Pária, e 36 delas estavam maravilhosamente recamadas e incrustadas em ouro. O grande altar era obra de Praxiteles, o maior escultor grego. A imagem de Ártemis
ela não era bela, tratava-se de uma figura escura escondida, com muitos seios que representava a fertilidade. Era tão velha que ninguém sabia qual foi sua origem, nem de que maneira ou de que material foi feito. Dizia-se que tinha caído do céu. É aquilo que eu li na Bíblia, Isso. que a imagem tinha caído do céu era o que se dizia. e ali se construía esse templo. A maior glória de Éfeso era que custodiava o templo pagão mais famoso do mundo. Paulo trabalhou nessa cidade e ganhou muitos triunfos para Cristo, ou seja, muitas vitórias. Isso. Então, a coroa da cidade era o templo. E Paulo vai lá pregar contra aquela... Havia um principado, vamos dizer assim, Sim, que dominava aquela cidade. Instalado e dominando aquela cidade. E levando para outros povos. Porque eles vinham ali e levavam daquelas peças de prata, daqueles ídolos, daquelas imagens, e levavam para outros lugares. E sem falar, Fabiano, que eu esqueci de falar, é que o templo, a área do templo que era grande, era considerado um local de refúgio. Tipo assim, alguém assassinava uma pessoa no interior propositalmente, ele se dirigia a Éfeso e ao se aproximar do templo, ele se tornava praticamente inocente. E aí virava um covil de ladrões em volta do templo. Então a marginalidade que se instalou em Éfeso era absurda para aquela época. Era algo inimaginável hoje, né, no nosso tempo. Isso. Aí você pensa que quando você recebe a mensagem do Evangelho e há um principado na sua família instalado, você começa a falar do Evangelho, a guerra começa a instalar dentro. Mas se você agir com o Espírito Santo e deixando ele ensinar e te orientar, a gente vence essas batalhas e destrona esses principados. Sim, o Evangelho é poder de Deus, né? Isso. Não é nosso poder, é poder de Deus. Levando em conta que a carta de Efésios, o capítulo 6, fala do soldado, da guerra espiritual. Sim. Vai trabalhar. Mas até chegar no 6, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Que vai nos trazer vários ensinamentos. Cada etapa é um ensinamento. Não adianta você querer pular diretamente lá para o soldado. Você tem que passar cada etapa aqui até você ter essa roupagem, né? Essa armadura. Então a mensagem, nossas horas voam, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo a cabeça, vimos isso em Efésios 1, 22, 4 e 15, 5 e 23. A igreja, o corpo, 1 e 23, 4 e 12, 5 e 30. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, 1, 3 e 5. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, 1, 13 e 14. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. 4, 3 e 30, 5 e 9, 18 e 19. Os nossos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, 5 e 21, 6 e 20. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrinas, fé e prática da vida cristã, ou seja, tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Ou seja, ela é curta, mas ela é completa. Isso. Só o final que eu vou repetir aqui, ó. De tudo quanto Deus fez e do que espera que a igreja faça. Como Ele espera que a gente se comporte. Sim. No meio disso tudo. É o que Deus espera de nós, o conteúdo daqui que nós falamos. Então a gente vê que a necessidade da unidade, ela é presente na epístola. E eu queria convidar os irmãos para nós lermos essa epístola. Não se preocupa, não é agora, porque as horas se passam, né? Mas durante a semana, se a gente puder, então você tem seu celular, você tem a Bíblia em áudio. Você está fazendo alguma coisa, põe seu celular ali e deixa o áudio da Bíblia ali aberto em Efésios, a carta aos Efésios, para você ouvir a leitura. E depois você faz a sua própria leitura também, combinado? Você aceita? A gente lê. Não tem muito capítulo, não. Tem 6. Você lê os 6, olha só. Sábado termina. Tá certo? Começa hoje.
Sábado termina, se lê um capítulo por dia. Se quiser ler ela todos os dias até sábado, ler 6 vezes, também não tem problema, pode ler, tá bom? Mas vamos combinar assim para a gente fazer essa leitura, porque ela é muito importante. Então a importância da unidade é algo interessante. Como eu recebi um vídeo essa manhã a respeito da situação que o Brasil está atravessando, então vários líderes dos mais diversos segmentos teológicos da nossa nação, cristãos, evidentemente, conclamando para um jejum, para um dia de oração e meditação hoje, né, domingo. E aí eu percebi como a dor nos uniu. Como a gente tem diferenças, porque um não gosta desse, não gosta daquele, aquele é um herege, aquele é um mentiroso, mas aquele lá é bom, eu gosto daquela pregação, eu gosto daquele lá porque o jeito que ele fala e tal. Cada um de nós prefere um líder e ouvir um pregador. Isso é comum. Uma época eu até discordava um pouco disso, não é? A gente não olhar a fonte necessariamente ficar escolhendo o pregador, mas ouvir a palavra e filtrar, né? Mas cada um gosta de um estilo e prefere um pregador. Então esse pastor, esse seu líder, esse pregador, que não é igual da outra denominação, mas hoje a dor nos uniu, né? Você está entendendo? Às vezes a família toda briga por causa de uma herança e tal, mas surge alguém com câncer. E aí todos começam a se unir para ajudar aquela pessoa a viver mais um ano, ou mais 2 anos, ou ficar a vida inteira aqui. Então a dor demonstra um amor que a gente está escondendo lá dentro. E às vezes a necessidade faz isso aflorar, né? Como a gente vê, a mãe briga com o filho, dá uma cintada, dá uma chinelada e tal, de repente o filho pegou uma febre, está com febre e tal, é aquele cuidado, aquele carinho, perguntando se já melhorou, se está bem, dá remédio, dá um chá, leva no médico, volta. A dor nos uniu. Essa é a palavra que eu tenho, a dor nos uniu. Em muitos casos ela nos une. Paulo pregou isso na carta aos Efésios sobre a unidade da fé. Nós cremos em um só Deus. Então assim, nós temos alunos de mais variados credos e crenças e denominações e tal, e a gente respeita muito isso. Eu discordo de alguém censurar a religião do outro, porque embora nós cremos na palavra de Deus e em Deus, há pessoas que não creem dessa forma, mas nos ouvem. Então de alguma maneira a gente respeita você que nos ouve, não é? Então é importante que dá o respeito. Nós estamos em um país livre. A pessoa pode professar qualquer credo. E isso, o Evangelho, é também uma forma de a gente pensar sobre isso, não é? O Evangelho deve ser pregado e será pregado, está sendo pregado. Ele muda algumas culturas, ele muda, mas não em forma de menosprezo. A gente não vai pregar para humilhar a pessoa, mas para trazer para uma novidade de vida, para que a família seja restaurada, para que a vida seja mudada, para que parem com aqueles costumes desenfreados que traz uma série de problemas para o lar. Esse é um princípio que a gente carrega. Mais uma vez, a dor nos uniu. Todos nós somos humanos. Independente de qualquer religião, somos humanos. Independente de qualquer fé, crente, ateu, morre igual. A Bíblia diz que o que acontece com o justo acontece com o ímpio. Não, irmão Eliel, esse vírus só pega quem não é crente. Se você não se cuidar, você também pega e pode morrer com o vírus, tá? Não, mas eu sirvo ao Senhor. A Bíblia é clara em Eclesiastes 9. O que acontece com o justo acontece com o ímpio. A gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte precisa ser feita. E não se achar superior aos demais porque a gente serve a Deus. Nós estamos na terra, estamos em carne e osso, estamos sujeitos a qualquer enfermidade, estamos sujeitos a qualquer dor, a qualquer perda e a qualquer circunstância. Mas nós queremos um Deus poderoso que pode tranquilizar o meu e o teu coração nessa manhã. E eu sei que Deus está falando contigo, está falando comigo, e a nossa família precisa estar unida em momentos como esse, a nossa igreja unida, e deixar de lado a nossa diferença, que às vezes é grande, em relação a denominações e tudo mais, e saber que nós servimos a um único Deus poderoso, como disse Judas lá na sua carta, ao único Deus Salvador nosso. Até porque foi Satanás que chegou para Jesus num momento difícil e disse, olha, lança-se daqui de cima. Não está escrito lá que aos seus anjos dará ordem, né, que não te aconteça coisa alguma? Jesus olha e diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. O nosso culto ele deve ser racional, né? A gente deve ter consciência das coisas e daquilo que está falando. E como o irmão Eliel falou, a maioria dos sentidos, os 4 estão na cabeça, mas no corpo está o tato.
E o tato é imprescindível, porque nos traz a percepção das coisas, perceber as coisas, e a sensibilidade. Sentir, né? Quando a gente perde a sensibilidade e a percepção, alguma parte do nosso corpo, isso pode trazer muitos problemas. Nós não podemos sentir daí o calor, o frio, e aí podemos estar em algum lugar ou estar sobre algo que vai ferir o nosso corpo e trazer infecções, bactérias e destruir todo o corpo. Então que a gente não deve lutar contra o nosso próprio corpo. Isso acontece com pessoas que têm doença autoimune. O sistema de defesa que deveria proteger o corpo, o próprio sistema de defesa destrói o corpo. Sim. Então que nós não sejamos esse tipo de célula que ela está distorcida o seu papel, que deveria ser de proteger e está sendo de destruir. Né? Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, como a gente está agindo, como a gente está vendo as coisas. Lembrando aos irmãos que aqui a nossa aula começou um pouco mais tarde, dependendo de onde você está assistindo, ela começou um pouco mais tarde, mas que ela está lá no canal Elia Uller, você pode acompanhar ela na íntegra e também na página da Rádio Voz Missionária. É isso, Bruno? Aí ela está lá na íntegra, né? Para os irmãos que perderam o começo, se quiserem. E se de repente você chegou agora, perdi a aula. Não perdeu, você vai ter ela no YouTube para você assistir lá no meu canal. Tá bom? Para ficar tranquilo. E aí, como a gente vem avisando, diminuíram as procuras em relação a isso. De vez em quando tinha alguém, mulher, a aula perdi. Então agora a gente avisa que é para os irmãos não perderem mais. Tá Lembrando que o nome do canal, né, para você encontrar, Elia Uller. Só inscreve lá no canal e acompanha. Tem EBD de 1 ano e 8 meses de EBD lá, sem falta, todos os domingos. Tá bom? Só para os irmãos terem, porque daí fica tudo organizado lá e fica uma benção. Quero mandar um abraço para o pastor Valdomiro, esposo da pastora Sônia, da Igreja Jesus Fonte de Vida ali de Balneário, que é nosso aluno e hoje completa 70 anos. Deus abençoe. Parabéns, pastor. O senhor é uma bênção. Obrigado por sua vida e sua esposa. Tá bom? Não me esqueci da visita que preciso fazer ao senhor. Passando essa quarentena, quero visitá-los. Prepara um café e um chá aí que a gente chega aí. Vai ter bastante visita para fazer depois da quarentena. Quero começar pela casa do senhor. As nossas horas voam. Mas só deixando aqui aos irmãos de Camboriú. A nossa igreja está aberta, né, a partir das 4 horas da tarde, para que os irmãos possam tomar a Santa Ceia. Os pastores estão ali orando e buscando. Vai ser das 16 horas às 21, agora é o período da tarde, para os irmãos participarem da Santa Ceia e estarem aqui no culto, né? Isso. Lembrando que é individual, a gente não vai se reunir todo mundo. Não é coletivo. Vai entrando de pouco em pouco, os pastores vão ali orar, ministrar a Santa Ceia e servir a ceia aos irmãos, e os irmãos se dirigem às suas casas e aí pode terminar o seu culto. Lembrando, faça o culto doméstico, busque a Deus. Agora é o momento de nós manifestarmos a igreja, né? Dentro das nossas próprias casas. E lembrando dos irmãos que não pegaram a revista, pegue a revista aqui no Templo Sede, quando vir tomar ceia, já traga o seu dinheiro, já paga a revista e já sai com ela debaixo do braço também. Amém. Isso, o pastor Marcondes, ele tem orientado. Pode orar, irmão? Deus, obrigado por essa aula, te agradecemos pela vida do presbítero Fabiano, Bruno Silva, e a todos os nossos irmãos que acompanharam conosco até agora. Abençoa-nos mais uma vez, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola